Prepare-se para desfrutar da sua leitura devocional Robert McChain. Segundo Reis. Segundo Reis, capítulo 19. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim o mordomo, e a Sebna o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de sacos ao profeta Isaías, filho de Amós, e disseram-lhe: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dá-los à luz. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Assíria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo restante que subsiste. E os servos do rei Ezequias foram a Isaías, e Isaías lhes disse: Assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou o rei da Assíria, pelejando contra Líbina, porque tinha ouvido que o rei havia partido de Laquis. E ouvindo ele dizer de Tiraca, rei da Etiópia: Eis que saiu para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: Não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Porventura, as livraram os deuses das nações, a quem meus pais destruíram, como a Gozã, a Arã e a Rezefe, e aos filhos de Éden, que estavam em Telassar, que é feito do rei de Amate, do rei de Arpade, e do rei da cidade de Sefarvaim, Ena e Iva. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor, e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel? Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: Com a multidão de meus carros
subi ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura, não ouviste que já dantes fiz isto, e já desde os dias antigos o planejei? Agora, porém, o fiz vir, para que fosses tu que reduzisses as cidades fortificadas a montões desertos. Por isso os moradores delas, com pouca força, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo, e a hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes de amadurecer. Porém, o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu o sei. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém no terceiro ano, semeai e cegai, plantai vinhas, e comei os seus frutos, porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Porém eles escaparam para a terra de Ararate, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Hebreus. Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: Faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e serão mudados.
mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Oséias. Capítulo 12. Efraim se apacenta de vento, e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança com a Assíria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e na sua força lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou, e ali falou conosco. Sim, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a benevolência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. E um mercador tem nas mãos uma balança enganosa, ama a opressão. E diz Efraim: contudo me tenho enriquecido, e tenho adquirido para mim grandes bens. Em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa solene. Falei aos profetas e multipliquei a visão, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Não é Gileade iniquidade? Pura vaidade são eles. Em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedras nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para o campo da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por uma mulher guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim, muito amargosamente, provocou a sua ira, portanto deixará ficar sobre ele o seu sangue, e o Senhor o recompensará pelo seu opróbrio. Salmos. Salmos, capítulo 135. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável, porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu próprio tesouro, porque eu conheço que o Senhor é grande, e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor quis, fez nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros, o que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais, o que enviou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos, o que feriu muitas nações e matou poderosos reis, a Sion, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, e deu a sua terra em herança a Israel seu povo. O teu nome, ó Senhor, dura perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Pois o Senhor julgará o seu povo, e se arrependerá com respeito aos seus servos. Os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles. Casa de Israel,
bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós, os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Salmos, capítulo 136. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem à noite, porque a sua benignidade dura para sempre. O que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. Retirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade dura para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas derrubou a Faraó com seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que guiou seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade dura para sempre. E matou reis famosos, porque a sua benignidade dura para sempre. Sion, rei dos amorreus, porque a sua benignidade dura para sempre. E Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade dura para sempre. E mesmo em herança a Israel seu servo, porque a sua benignidade dura para sempre. Que se lembrou da nossa baixeza, porque a sua benignidade dura para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade dura para sempre. O que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Deus usa cada trecho da sua palavra para falar com você. Você o ouviu hoje? E você acabou de ouvir a leitura devocional Robert McCheyne, o melhor plano de leitura conhecido na história da igreja. Que privilégio, hein? E não esqueça de dar o seu like, curtir e comentar e compartilhar esse vídeo. E você que ainda não adquiriu a sua Bíblia devocional, o melhor plano de leitura já conhecido na história da igreja, é sua oportunidade de fazê-lo agora. Acesse aqui os meios da Marcas Editora para adquirir a sua versão, a sua unidade. Nós temos em várias cores. Nessa cor caramelo maravilhosa, temos nesse lilás que está incrível, temos também nesse azul turquesa e por fim temos também essa que está chiquíssima no tom de cinza. Já acesse QR Code, meios aqui para você já ter a sua própria história com a Bíblia devocional, como milhares de pessoas estão sendo impactadas pela leitura diária do devocional Robert McCheyne.